Olá, bom dia, graça e paz, que você possa estar na doce companhia de Jesus em cada momento deste novo dia. E vamos iniciar nosso momento especial de comunhão com Deus através do estudo da Palavra de Deus neste projeto da Jornada Bíblica Despertar com Deus. Hoje vamos estudar o penúltimo capítulo do livro de Gênesis, capítulo 49. E este capítulo nos traz o tema Jacó abençoa seus filhos e morre. Chegou o momento da despedida deste grande patriarca. Assim como ocorreu com Abraão, com Isaac, agora Jacó chega no momento de sua partida, de sua morte. Gênesis 49 é um capítulo que contém as bênçãos de Jacó a seus 12 filhos. Neste capítulo, Jacó fala profeticamente sobre o futuro de cada um de seus filhos e seus descendentes. Ele destaca os pontos fortes e fracos de cada um e dá uma visão sobre o caráter e destino, tanto dos filhos quanto de suas tribos, de seus descendentes. Este capítulo enfatiza o tema do legado, pois Jacó transmite suas bênçãos e palavras proféticas a seus descendentes. Também nos desafia a considerar nosso próprio legado e a viver uma vida que deixe um impacto positivo nas pessoas ao nosso redor. É um capítulo muito interessante, onde vamos encontrar essa característica de Jacó como, além de um patriarca, de um grande servo de Deus, como um profeta. São 28 versículos e aqui encontramos o último testamento de Jacó aos seus filhos, incluindo bênçãos e até algumas maldições. É um importante documento legal. Alinhado com sua natureza solene, está o fato de ter sido escrito em poesia. As palavras do patriarca, inspirado, profetizaram o destino das 12 tribos que descendiam de seus filhos, em sua maior parte por meio de trocadilhos com seus nomes, ou através de comparações, como vamos perceber, com animais. Judá, por exemplo, é comparado com o leãozinho. E sabemos que Jesus é o leão da tribo de Judá. Interessante. Os nomes e as ações, boas ou más, dos 12 filhos, prenunciavam o destino de cada tribo. Essas bênçãos proféticas, no final do período patriarcal, foram organizadas de acordo com as mães. Os 6 filhos de Lia, dos versos 3 a 15, os 4 filhos das servas, versos 16 a 21, e os 2 filhos de Raquel, versos 22 a 27. E exibiam a soberania de Deus sobre a nação. Elas serão expandidas mais tarde na bênção de Moisés, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 33, conferida no limiar da conquista da terra prometida. Vamos agora então aos versículos e aos comentários em mais detalhes. Lembrando que é sempre importante que você faça primeiro a sua leitura na sua Bíblia. E agora acompanhe os comentários. No verso 1, falando de dias vindouros, ou seja,
futuros. As profecias de Jacó englobam toda a história de Israel, desde a conquista e distribuição da terra até o reino do Messias, o reino de Jesus Cristo. Dos versos 3 a 7, as profecias sobre os primeiros 3 filhos de Lia, Rúben, Simeão e Levi, anunciam o castigo por faltas cometidas e não usam comparações com animais. Então, no verso 3, descrevendo Rúben, Jacó descreve a herança de um filho do Antigo Oriente Próximo não poderia ser alterada por uma decisão arbitrária do pai, mas tais mudanças poderiam ser feitas se ocorressem sérias ofensas sexuais do filho contra a família. E foi isso que aconteceu. Rúben cometeu incesto. No verso 4, impetuoso. O comportamento de Rúben foi negligente e destrutivo. O termo em hebraico denota aqui orgulho e presunção. Por isso Jacó disse que ele, apesar de ser o primogênito, não seria o mais excelente. É claro que Rúben não se mostrou excelente em coisas, como podemos verificar no fato de que nenhum só juiz ou profeta se refere como provindo desta tribo. Muito cedo, ela foi conquistada pelos moabitas. Versos 6 e 7, agora falando de Simeão, no seu furor mataram homens. Simeão e Levi são inclusos aqui. Maldito seja o teu furor, disse Jacó. A violência referida aqui se relaciona com a destruição desnecessária de Siquém. A dispersão de Simeão se verificara mediante a absorção da tribo pela de Judá. A maldição sobre Levi foi transformada em bênção, visto que a tribo foi separada para funções sacerdotais, caso em que veio atuar como representante da nação diante de Deus. Levi se saiu melhor, bem melhor do que Simeão. Tal transformação resultara do fato de que os levitas tomaram partido em favor de Deus, lá no pecado de idolatria com o bezerro de ouro, que vamos estudar no livro do Êxodo. No verso 7, dividi-lo-eis, espalharei. Compartilhando de uma inclinação a uma ira e crueldade destrutivas, Simeão e Levi constituíam-se uma ameaça à paz. Após o êxodo do Egito, a tribo de Simeão diminuiu em importância e não foi mencionada na bênção de Moisés. Olha só, Simeão não recebeu uma herança separada na terra prometida, mas a essa tribo foram destinadas cidades pertencentes à herança de Judá. Semelhantemente, a tribo sacerdotal de Levi recebeu apenas cidades por toda a terra e não recebeu uma porção. No verso 8, agora descrevendo Judá, que significa louvor, no futuro as demais tribos teriam razões de louvar a esta tribo, uma vez que Davi, sua dinastia e o Messias foram da linhagem desta tribo de Judá. As tribos se prostraram diante do descendente de Judá, Davi, por causa de seus feitos heróicos, como vamos ver lá na frente, no livro de 2 Samuel. Agora, descrevendo os versos 8 a 12, a extensão e conteúdo da bênção de Judá, percebemos aqui uma parte especial separada para essa tribo. Apesar de não ser o primogênito de nenhuma das mulheres de Jacó,
sua transformação de caráter e liderança o prepararam para tarefas mais elevadas. O título messiânico, Leão de Judá, é baseado neste texto. O termo Siló, no verso 10, é de tradução particularmente difícil. Ele é repetido quase literalmente em Ezequiel 21, 27, onde é relacionado a um rei davídico. Aponta para um futuro rei de Israel vindo da tribo de Judá. Tipologicamente aponta, além de Davi, para Cristo, que é o rei messiânico perfeito, o rei dos reis. No verso 9, leãozinho. O termo significa força, coragem e ousadia. O leão era um símbolo adequado para os reis guerreiros da linhagem real davídica de Judá, culminando no Messias conquistador, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que venceu a maior de todas as batalhas, a batalha contra o mal. Que maravilha, hein? No verso 10, aqui está uma profecia maravilhosa, falando de Judá, o cetro não se arredará. Uma profecia que foi posteriormente aperfeiçoada e confirmada pela aliança davídica. Versos 11 e 12, a bem-aventurança do governante messiânico é representada pelo vinho, um símbolo de prosperidade e pela sua beleza. Passando agora ao verso 13, falando de Zebulon, sexto filho de Lia, é prometido lugar favorável com respeito ao mar Mediterrâneo. Entretanto, indica que o território desta tribo não limitava propriamente com o mar. De qualquer maneira, tinha fronteira com a Fenícia, que era o maior poder marítimo de então, e, sem dúvida, ganhou muita prosperidade através desse contato. O verso 14 descreve Issacar, comparado com um animal de carga, satisfeito com a tranquilidade na terra e pronto a se sujeitar aos cananitas. Do verso 15, o comentário trabalho servil. Tendo falhado em expulsar os cananeus para fora do seu território, a tribo de Issacar aparentemente desejava negociar sua liberdade em troca do trabalho forçado. Issacar livrou-se do jugo cananeu sob a liderança de dois personagens que vamos estudar no livro de Juízes. Foram eles Débora e Baraque. Eles eram da tribo de Issacar. O verso 16 descreve agora a tribo de Dan. Dan significa juiz, julgará, isto é, ganhará justiça e prestígio para essa tribo pela astúcia e luta contra outras tribos e os cananitas. Agora tem um detalhe da tribo de Dan, no verso 17. Ele é comparado à serpente. Embora pequena, Dan era perigosa e subitamente atacava para derrubar inimigos maiores. Um danita famoso foi Sansão, que sozinho derrotou os filisteus. O verso 19 nos traz Gade, outro filho de Jacó, outra tribo de Israel. Este versículo consiste num jogo de palavras. 4 das 6 palavras hebraicas têm som semelhante a Gade, indicando o constante perigo a que Gade estava constantemente exposto por causa de seus vizinhos ao sul e ao leste. Eram os amonitas e os moabitas, os descendentes de Ló. Agora o verso 20, Azer. Azer ganhou como herança as terras baixas desde o Carmelo até Tiro. Era uma das partes mais férteis da Palestina, abundando em trigo e azeite de oliveira.
Também fala de pão e delícias, uma referência à sua terra fértil. A descrição de Naftali como gazela solta sugere a ideia de agilidade, vitalidade e liberdade. Esta tribo herdou a terra à volta do mar da Galileia, que se relacionaria com a vinda do Messias. Verso 22, frutífero. A estéril Raquel produziria a tribo mais frutífera, que se estendem sobre o muro. Os filhos de José mais tarde procurariam aumentar seu território. Note a admirável multiplicação de nomes divinos. No verso 24, poderoso de Jacó é um título que se refere não somente às maravilhas feitas na vida do grande patriarca, mas também fala do futuro em que ele tornará esta pequena família numa nação poderosa, abençoada e benéfica. No verso 25, ele descreve El Shaddai, do hebraico, que significa Todo-Poderoso. Ele abençoará. A raiz hebraica para abençoar é usada 6 vezes neste versículo. Essas bênçãos significavam a fertilidade da terra alimentada pela água vinda do céu e das profundezas da terra, e a fertilidade do corpo. As bênçãos outorgadas aos homens na criação estavam concentradas em José. E o verso 27, o último filho, Benjamim, é um lobo, mais um que é comparado a um animal. Esta tribo posteriormente teria a reputação de um guerreiro feroz. E agora os versos 29 a 33 nos traz a cena final da morte de Jacó. Antes de morrer, Jacó relembra seus filhos que seu local de sepultamento não é no Egito, mas na terra da promessa, onde seus ancestrais estão descansando. Sepultamento é o termo-chave nesta sessão e no próximo capítulo. Note que Jacó será enterrado com sua primeira mulher, Lia, e não com Raquel. Um detalhe, né? E, crendo nas promessas de Deus feitas a Abraão e Isaque acerca da terra prometida, Jacó pediu para ser enterrado com eles em Canaã. José também instruiu a sua família para fazer o mesmo, para que levassem os seus ossos quando partissem do Egito. Queridos, com isto, fica muito claro diante de nós o que tinha na mente destes servos de Deus, que eles eram estrangeiros naquela terra, que eles faziam parte de uma aliança com Deus. O mesmo devemos eu e você também ter enquanto vivemos aqui neste mundo. O enterro de Jacó na caverna de seus pais e a determinação de José de ser enterrado em Canaã destacam a solidariedade da família da aliança e apontam adiante para o êxodo do Egito. A unidade da família será enfatizada adiante pelas bondosas palavras de José e suas provisões para os seus irmãos que haviam lhe causado mal. E finalizando o capítulo, verso 33, descreve a morte de Jacó, que recolheu os pés na cama. Na iminência da morte, Jacó ainda estava no controle de sua família. Ao proferir estas bênçãos e profecias sobre seus filhos, percebemos que a liderança deste patriarca permaneceu
junto aos seus filhos até o momento da sua morte. Lembrando um detalhe, Jacó, ele morreu com 147 anos. Este foi o tempo de vida deste servo de Deus. Viveu menos que seu pai e seu avô, né? Agora, bênçãos e profecias de Jacó a seus filhos no espírito de profecia. Finalmente, todos os filhos de Jacó foram reunidos em redor de seu leito de morte. Jacó chamou os filhos e disse: Ajuntai-vos, e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai, e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Muitas vezes, e com ansiedade, havia pensado no futuro deles, e se esforçara por figurar a si mesmo a história das diferentes tribos. Agora, quando os filhos esperavam receber sua última bênção, o espírito de inspiração repousou sobre ele, e em visão profética desvendou-se-lhe o futuro de seus descendentes. Um após outro, os nomes de seus filhos foram mencionados, descrito o caráter de cada um, e de modo breve predita a futura história da tribo. O sacerdócio foi designado a Levi, o reino e a promessa messiânica a Judá, e a dupla porção da herança a José. A tribo de Ruben nunca sobressaiu em Israel. Não foi tão numerosa como Judá, José ou Dan, e achou-se entre as primeiras, que foram levadas em cativeiro. Seguindo-se pela idade a Ruben, estavam Simeão e Levi. Eles estiveram unidos em sua crueldade para com os siquemitas, e foram também os mais culpados de ser José vendido. Então foi declarado com respeito a eles: Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. No recenseamento de Israel, precisamente antes de sua entrada em Canaã, Simeão era a menor tribo. Olha o cumprimento de todas essas profecias. Moisés, em sua última bênção, não fez referência a Simeão. Olha que interessante, como bate certinho, né? No estabelecimento das tribos em Canaã, teve esta unicamente uma pequena parte do quinhão de Judá, e as famílias que mais tarde se tornaram poderosas formaram diferentes colônias e estabeleceram-se territórios fora das fronteiras da Terra Santa. Levi também não recebeu herança, a não ser 48 cidades espalhadas em diferentes partes da terra. No caso desta tribo, entretanto, sua fidelidade a Jeová, quando as outras tribos apostataram, assegurou a designação da mesma ao serviço sagrado do santuário, e assim a maldição se transformou em bênção. As bênçãos da primogenitura, mais importantes que todas as outras, foram transferidas a Judá. A significação do nome, que denota louvor, desvenda-se na história profética desta tribo. O leão, rei da selva, é um símbolo apropriado desta tribo, da qual veio Davi, e o filho de Davi, Siló, o verdadeiro leão da tribo de Judá, perante quem todos os poderes finalmente se encurvarão e todas as nações prestarão homenagem. Nosso Senhor Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Para a maior parte de seus filhos, Jacó predisse um futuro próspero. Chegou finalmente o nome de José, e o coração do pai transbordou ao invocar ele bênção sobre a cabeça daquele que foi separado de seus irmãos. Jacó fora sempre homem de afeição profunda e ardorosa. Seu amor para com os filhos era forte e terno. E o testemunho que lhes proferiu à hora da morte não foi uma declaração de parcialidade ou ressentimento. Detalhe importante.
Ele lhes perdoara a todos e os amou até o fim. Sua ternura paternal teria encontrado expressão apenas em palavras de animação e esperança, mas o poder de Deus repousou sobre ele e, sob a influência da inspiração, foi constrangido a declarar a verdade, ainda que penosa. Olha que detalhe interessante esse texto nos apresenta. Então, neste momento em que Jacó proferiu bênção e profecias, não foi apenas Jacó que estava declarando cada palavra, mas foi a inspiração divina sobre ele. Que interessante, que detalhe importante. Pronunciadas as últimas bênçãos, Jacó repetiu a incumbência relativa ao seu sepultamento, dizendo: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Macpela. Ali sepultaram Abraão e a Sara, sua mulher, ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, e ali eu sepultei Leia. Assim, o último ato de sua vida foi manifestar fé na promessa de Deus. Olha que maravilha! Fé até na hora da morte. Os últimos anos de Jacó trouxeram uma tarde de tranquilidade e repouso, após um dia cheio de inquietações e cansaço. Acumularam-se nuvens negras por sobre o seu caminho. Contudo, claro se pôs o seu sol, e o brilho do céu iluminou suas últimas horas. Dizem as Escrituras: no tempo da tarde haverá luz. Zacarias 14, verso 7. Note o homem sincero e considere o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. Salmos 37, 37. Jacó tinha pecado, havia sofrido profundamente. Muitos anos de labuta, cuidados e tristeza ele os havia tido desde o dia em que seu grande pecado fê-lo fugir das tendas de seu pai. Como fugitivo sem lar, separado de sua mãe, a quem nunca mais viu, trabalhando 7 anos por aquela que amava, apenas para ser vilmente enganado, labutando 20 anos ao serviço de um parente ávido e ganancioso, vendo sua riqueza aumentar e seus filhos crescerem em redor de si, mas encontrando pouca alegria na casa contenciosa e dividida. Angustiado pela desonra de sua filha, pela vingança dos irmãos da mesma, pela morte de Raquel, pelo crime desnatural de Ruben, pelo pecado de Judá, pelo engano e malícia cruéis praticados para com José. Quão longo e tenebroso é o catálogo de males que se estende à vista. Olha só como foi muito difícil a vida de Jacó. Muitas vezes colheu ele o fruto daquela primeira ação errada. Em frequentes ocasiões viu repetir-se entre seus filhos os pecados de que ele próprio fora culpado. Mas atenção, amarga como fora a disciplina, cumprira ela a sua obra. O castigo, se bem que atroz, produzira um fruto pacífico de justiça. Que texto incrível que nos traz detalhes profundos sobre estes momentos finais da vida de Jacó e fazendo um resumo muito bem detalhado de toda a jornada de vida deste homem de Deus. Patriarcas e Profetas, a partir da página 235. Como nós vimos já em nosso estudo, Jacó, quando foi ao Egito, ele tinha 130 anos e viveu, portanto, 17 anos de uma vida agora
tranquila, junto com seus filhos. Os seus filhos já haviam sido transformados. Tudo reinava agora paz. Olha que legal, que recompensa para este homem que havia sofrido tanto devido às suas escolhas, ao seu pecado, principalmente de enganar o seu pai e de usurpar a bênção, né? Queridos, é muito interessante um estudo sistemático da Bíblia, por isso, neste projeto, algumas vezes, né, alguém pode pensar, mas é demorado. Pode ser que demore um pouquinho, mas é compensativo. É como um garimpeiro que ele, com paciência, ele cava a terra profunda para encontrar o ouro, para encontrar as joias preciosas. Queridos, o primeiro livro da Bíblia pode ser dividido em duas partes. Primeiramente, um resumo de 2000 anos, mostrando como Deus lidou com o pecado e salvou a humanidade no dilúvio. Depois, um detalhamento de 300 anos nos 39 capítulos subsequentes, relatando como Deus livrou a humanidade da fome. No primeiro caso, Deus usou Noé e no segundo, usou José. Interessante? Os 11 capítulos iniciais formam a introdução divina para justificar a preparação de uma nação para alcançar as demais nações para a salvação. A pregação do Evangelho deveria começar com Israel e chegar às outras nações. Estamos chegando ao final do livro de Gênesis e podemos perceber esses detalhes interessantes. Deixe Deus te conduzir, amigo ouvinte da palavra de Deus. Não há nada melhor que confiar tudo a Ele, ao guiar nossa história. Sua graça atua na desgraça, transformando nossa trajetória, assim como aconteceu na vida de Jacó e seus filhos. Amados, vale a pena entregar completamente a nossa vida a Deus. Nosso momento final, quando o derradeiro povo de Deus compreender que esta ordem, ajuntai-vos e ouvi, é tão atual hoje como foi lá no passado, quando Jacó chamou seus filhos, e seremos testemunhas oculares do derramamento da chuva serôdia, com um apelo forte e urgente. Hoje, eu e você somos chamados pelo Espírito Santo a nos unir nossas vozes e orações e súplicas, nossas mãos sustentando uns aos outros e nossos corações pulsando no mesmo ritmo de quem ama a vinda do Salvador. Queridos, não encare os sofrimentos e as tribulações com o desânimo de um derrotado. Lembre-se de Jacó, como ele enfrentou dificuldades, como ele passou por tribulações, mas ele venceu. Lembre-se também de Jesus, o nosso modelo maior, perfeito, o quanto ele sofreu para que eu e você sejamos herdeiros das bênçãos eternas. E ele mesmo nos advertiu: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele nos garantiu: eu venci. E através de minha vitória você pode vencer, disse ele. Não importa o seu passado, entregue-se a Cristo. Agora e a cada dia, renove essa entrega e o seu futuro eterno estará garantido como vencedor em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja nosso Deus. Que mensagem maravilhosa o capítulo de hoje nos traz.
E o pensamento do dia: todo encontro com Deus é transformador. Ninguém sai da sua presença da mesma maneira que entrou. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome, santificado seja aqui na terra como no céu. Pai querido, muito obrigado por este alimento que recebemos da sua palavra neste momento. Obrigado, Pai querido, porque apesar de nossos erros e fracassos, de nossas fraquezas, através do seu poder, podemos ser mais do que vencedores. Ajude-nos para que não nos entreguemos ao desânimo diante das nossas fraquezas e derrotas. Ajude-nos a vencer, a batalhar pela fé, como Jacó, diante de tantas aflições e sofrimentos, de provas, saiu vitorioso e pôde descansar em paz. Senhor, abençoe cada pessoa que está acompanhando este estudo e este projeto. Renove a nossa fé, Senhor, diariamente em Ti e dá-nos fome e sede constante da Tua palavra. Fica conosco, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia. Não esquecendo, se você sente que Deus está falando contigo na sua palavra, através deste estudo, não guarde para você, compartilhe. E não esqueça de se inscrever neste canal da Jornada Bíblica Despertar com Deus. E ore por este projeto, para que Deus possa continuar abençoando a cada um de nós que participamos. Um grande abraço. Tchau, tchau.